Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, primeiramente, bem-vindo a mais um episódio do Bookcast. Chegamos ao 5º episódio desse podcast. Podcast muito simples que consiste em eu fazer podcast sobre os livros que eu venho lendo, se eu gostei, se eu não gostei, do que eu gostei, do que eu não gostei. Claro, sem spoilers para não estragar a experiência de quem ainda não leu o livro e está pesquisando opiniões sobre o livro, se vale ou não investir o tempo em ler o livro ou não. Então, esse é o podcast e seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eu tô bem feliz com os retornos desse projeto, curto bastante fazer e é isso que importa, é a gente fazer o que a gente gosta, é compartilhar com as pessoas que a gente gosta e é isso aí. No episódio de hoje eu trago um dos livros mais esperados por mim desde o ano passado, desde que ele foi lançado, né? Ele foi lançado em 2019. É uma autobiografia, a segunda autobiografia que eu trago aqui no canal. A primeira foi do Howard Schultz, que é um dos fundadores da Starbucks, foi o primeiro episódio do Bookcast, na verdade, e agora eu trago uma segunda autobiografia que consiste no autor escrever sobre a vida dele, ou sobre uma determinada parte da vida dele, falando de tudo que o autor viveu e tal. E eu esperava bastante por essa autobiografia, porque se trata da autobiografia de um membro de uma das bandas que eu mais ouvi na vida, assim, talvez seja a minha banda favorita, definitivamente a que eu mais ouvi na vida, ouvi todos os discos, ouvi tudo deles. Então esse livro ele é escrito por um dos membros dessa banda, ele é o baixista da banda e ele é cheio de histórias que tu espera ver em um livro de um rockstar, de um astro do rock. Ele tem várias experiências do músico contando como é que foi a infância e a adolescência dele, como é que foi o primeiro contato dele com a música. Isso é uma peça fundamental, uma parte fundamental do livro, e como é que foi o desenvolvimento dele, não só quanto músico, mas quanto pessoa mesmo, né? Então o nome do livro é Acid for the Children. O autor é o Flea, baixista da banda Red Hot Chili Peppers. A data original de publicação do livro é 2019. A editora é Belas Letras e o livro contém 415 páginas. O que o livro consiste, tá? O livro é baseado então na história do Flea, o baixista dessa banda, e o livro conta da infância à adolescência a um pouquinho da vida adulta do baixista. Ele para no momento que o baixista faz o primeiro show do Red Hot Chili Peppers, que na verdade o primeiro show não foi nem com o nome Red Hot Chili Peppers, o nome da banda era o Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Olha que doido esse nome. E o livro acaba depois que eles fazem o primeiro show deles, que na verdade eles apresentaram só uma música, que é Out in LA, em fevereiro de 83, e o livro acaba nessa parte. Então todo mundo que eu pesquisei opiniões sobre o livro e tal, todo mundo falou, poxa, eu queria que ele contasse um pouquinho mais de como foi o desenvolvimento do Red Hot Chili Peppers, como é que foi o desenvolvimento da banda, porque ele acaba ali bem no começo da vida da banda, né? E eu pesquisando sobre o livro, eu pude ver uma entrevista do próprio Flea falando de 2 motivos do porquê ele decidiu focar esse livro na infância e na adolescência dele. Primeiro, ele falou que ele não queria desde o começo que fosse um livro de rockstar, ou seja, um livro típico que conta do sexo e drogas em rock and roll e como é que foi, e como é que é a experiência no backstage de um show de rock e as discussões que tem entre os membros da banda e tal. Ele não queria que fosse um livro dessa forma, então por isso que ele não contou muito a história do Red Hot. Ele fala, inclusive nessa entrevista que eu vi, que o Red Hot Chili Peppers é maior do que a vida dele, é uma coisa maior, então ele seria muito pretensioso de falar da banda, sendo que a banda é algo muito maior que ele, assim. Então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo que ele traz do porquê não entrar muito no assunto do Red Hot, do desenvolvimento da banda, é que a infância e a adolescência dele já é o suficiente, já tem história suficiente para encher um livro de 415 páginas, que foi o caso. Realmente tem muita história para contar esse cara, histórias muito bizarras, muito loucas, e é por isso que ele decidiu fazer da infância e da adolescência. Ele até no final do livro, ele fala que coloca ali talvez um to be continued ali, um continue, e de repente vem uma parte 2 aí num futuro próximo, mas pelo que eu pesquisei não tá nada confirmado ainda, é só esse livro que ele escreveu. Então, falando um pouquinho da história do Flea, como eu falei, eu não vou falar de nenhum spoiler aqui nem nada, o livro tá recheado de histórias, então mesmo você ouvindo esse episódio do podcast, você pode procurar ler o livro e ter a experiência completa, porque mais do que uma leitura, é uma experiência, tu vive a vida de outra pessoa pelas palavras dela, né? E é por isso que eu curto bastante a autobiografia. Tu entende como
como é que a cabeça da pessoa funciona perante as experiências e os problemas e as coisas que vão acontecendo na vida dela. Então a vida do Flea, ele nasceu na Austrália, uma coisa que eu não sabia, por mais que eu seja fã da banda, eu não sabia que ele era australiano. Ele nasceu na Austrália, vem de um pai e uma mãe normais. O pai, na verdade, era um pouquinho autoritário, segundo ele. O pai trabalhava, tipo, num consulado ali da Austrália, e ele tinha um emprego estável e tal, e a mãe era, eu acredito que ela era dona de casa, se não me engano. E o Flea tem uma irmã mais velha também. Então ele cresceu ali na Austrália, e por volta dos 6, 7 anos ele conta da experiência dele, de como foi essa parte da infância dele, que foi na Austrália, que é muito conectada à natureza. Ele sempre traz a natureza ali na vida dele, que é muito importante ele se conectar com a natureza. Quando ele tá estressado em alguma coisa, ele vai acampar e tal, e isso ele traz muito. Ele traz muito da infância dele, que ele cresceu na Austrália, que é um país cheio de vida selvagem, assim, né? Então ele conta essa parte, e quando ele tava contando isso da infância dele na Austrália, eu já comecei a pensar, tá, onde é que vão entrar o sexo, drogas e rock and roll que tu geralmente encontra em um livro de um rockstar, né? De um astro do rock. E foi quando ele conta que o pai dele, ele teve que ser transferido da Austrália para Nova York para trabalhar no consulado australiano em Nova York. Então toda a família foi, inclusive, de navio da Austrália para Nova York. Olha que loucura. Chegando em Nova York, o Flea tinha 6, 7 anos, mais ou menos. Então ele era bem pequeno, mas ele consegue se lembrar disso, porque foi uma coisa impactante para ele, né? E o objetivo do pai dele ir para Nova York era ele ficar trabalhando lá nesse consulado durante 4 anos. Então, durante 4 anos, eles ficariam lá. Porém, no segundo ano, olha que loucura aí, que começa os acontecimentos da vida, né? Que nada mais é a vida jogando problemas para nós. É a vida de todo mundo. No segundo ano, a mãe do Flea decide se separar do pai. Do nada, assim, decide se separar do pai, não aguentava mais. Claro, eles começaram a brigar ali uns meses antes, e eles decidiram se separar. Só que olha que louco. A mãe dele se separou do pai dele e começou a namorar o baixista de jazz autônomo, assim, que tocava em bares e tal, não tinha uma banda propriamente dita, tinha amigos que tocavam jazz, mas não era um cara conhecido no meio da música nem nada. Então a mãe do Flea começou a namorar esse baixista de jazz que morava no porão dos pais dele. Ou seja, eles se mudaram da casa que era do pai do Flea. O pai do Flea, ele voltou eventualmente pra Austrália e foram morar a mãe dele, o Flea, e a irmã mais velha dele, junto com esse novo cara, o novo namorado da mãe dele, no porão da casa dos pais desse cara, do Walter. Eu vou chamar ele de Walter aqui, é com W. Em inglês se pronuncia Walter, mas aqui eu vou falar Walter porque eu tô falando português. Mas enfim, eles vão se mudar pro porão. Então foi uma mudança muito brusca, não só da realidade da casa e tal, mas o Walter, junto com a mãe do Flea, eles não eram tão autoritários quanto o pai do Flea. A casa do pai do Flea, enquanto eles moravam juntos, era toda cheia de regras e tal. Eles jogavam golfe, eram uma família tradicional, por assim dizer, americana e tal. Só que quando eles foram morar no porão da casa dos pais desse novo cara, do baixista de jazz autônomo, foi uma realidade completamente diferente. Foi nessa mudança que o Flea começou a frequentar mais as ruas. Começou a sair um pouco das asas dos pais, que no caso era a mãe dele, que não era muito ligada na questão de autoritarismo e regras, e do Walter, que também não queria fazer esse papel de pai, né? Então ele foi jogado para as ruas de Nova York e começou a vivenciar, a ficar mais livre nesse sentido, né? Aí depois que eles começaram a morar no porão dessa casa, eles se mudaram eventualmente para uma casa deles, e é nesse momento que o Flea tem a primeira experiência dele ouvindo uma música tocada ao vivo de jazz pelo então padrasto dele, né? A namorada da mãe dele, o Walter. Ele tá lá na sala e o cara começa a tocar o baixo acústico que ele fala, e ele toca com tanta intensidade, assim, com tanto amor à música, que o Flea simplesmente se apaixona por aquilo. Ele conta uma cena muito foda no livro, que ele conta como é que foi ele entrar na sala e começar a ouvir aquilo. Ele ficou tão extasiado, tão animado com aquilo, que ele se jogou no chão, assim, e ele se lembrava muito vividamente, assim, dessa visão da primeira vez dele ouvindo alguém tocando um instrumento com tanta vontade, com tanto amor, com tanto apreço aquilo que estava fazendo. E foi aí que ele começou a se apaixonar pela música, mais especificamente pelo jazz. Ele começou a se apaixonar bastante pelo jazz. E é muito legal que ele se lembra disso, dessa
primeira experiência, né? E até eu lendo o livro, eu fiquei pensando, poxa, se eu fosse escrever uma autobiografia, talvez eu não lembre nem da metade do que o Flea lembra da infância dele, e isso que o Flea usou muitas drogas no decorrer da vida dele. Mas, escutando uma entrevista do próprio Flea, ele falou que, na verdade, o ato de escrever, quando tu tem uma lembrança, só que tu coloca aquilo no papel, tu tem muito mais chances de lembrar daquele acontecimento na sua totalidade do que se só o acontecimento ficar na tua cabeça. Então ele explica que ao colocar as lembranças que ele tinha no papel, ele conseguia lembrar e realmente colocar a lembrança quase por completo na cabeça dele e no papel. Então é um exercício bem bacana. E na verdade, eu vi várias pessoas falando desse exercício, né, de escrever. Tem pessoas que escrevem diários, que falam da vida diária, no caso, o que aconteceu e tal, para não se esquecer. E justamente para colocar os seus pensamentos em uma estrutura para que tu possa se lembrar mais facilmente. Enquanto que se tu tiver só a lembrança no pensamento, talvez não seja tão fácil se lembrar, né? Como aqueles sonhos que a gente sonha, acorda e 30 minutos depois a gente esquece daquilo que sonhou. Então depois disso ele começa a frequentar um pouco mais a rua e eles se mudam de Nova York para Los Angeles, justamente para o Walter, o padrasto dele, buscar mais chances e oportunidades musicais, porque a cena de música em Los Angeles era bem mais forte do que a cena de música em Nova York. Então eles se mudam para Los Angeles. O Flea tem os seus 10, 11 anos, que eu me lembre, e eles se mudam para Los Angeles. E é legal que nessa mudança também o Flea sempre traz bastante, e uma coisa que eu não sabia também, ele sempre traz bastante a questão do basquete na vida dele, que ele jogava basquete para se livrar dos problemas dele. Ele lia bastante também. Então quando eles se mudaram para esse porão desse novo padrasto do Flea, ele se trancava muito no quarto e lia dias a fio, assim, todos os livros que tinham na estante do padrasto dele, e ele meio que se reconfortava nessa solidão. E também ele traz a questão da natureza. Então essas três coisas, basquete, livros e natureza, era o que acalmava ele, e ele se sente bem estando sozinho praticando essas três coisas, a leitura, o basquete e em contato com a natureza. Isso foi meio que um refúgio que ele buscou dessa mudança, depois desse divórcio que ele enfrentou dos pais e tal. Então eles se mudam de Nova York para Los Angeles, e aí Los Angeles, naquela cena dos anos 70, 80, pós-hip ali, aí ele realmente vai pra rua e começa a viver a vida que a gente muitas vezes vê outros rockstars também vivendo, né? Que é a vida da rua. Ele fala muito que quando ele era pequeno na cidade, 10, 12 anos, ele começava a roubar muito mais para impressionar as pessoas que estavam ao redor dele, os grupos de amigos, entre aspas, que estavam ao redor dele, do que efetivamente para usar daquele roubo pro bem próprio, assim, para comprar alguma coisa e tal. Então ele sempre buscava essa aprovação das outras pessoas, justamente porque ele deixou de ter essa estrutura familiar em casa. Então ele teve que buscar a aprovação de outras pessoas constantemente. Daí ele começou a cometer pequenos delitos e depois, eventualmente, foi pro uso de drogas, começou a usar drogas. Inclusive, quem introduziu a maconha para ele foi a irmã mais velha dele, e a primeira vez que ele fica chapado e tal. Então ele começa a usar drogas bem cedo na vida dele, com 12 anos. E quando ele começa a usar, e cada vez que ele usa no livro uma droga nova, ele começa com a maconha, depois vai para ácido, para LSD e tal, ele conta daquela experiência de como é viver aquele primeiro baque da droga. E de todas as drogas, ele fala que talvez a mais poderosa e perigosa é a heroína injetável, né? Porque a heroína, ele explica que tu injeta no teu corpo, e para que tu possa ter o mesmo barato, a mesma sensação na segunda vez, a quantidade já tem que ser maior. Então cada vez mais tu vai aumentando, e aquela sensação que tu tem da primeira vez de injetar aquilo no teu corpo não é a mesma nas próximas vezes. Então tu vai aumentando as picadas que tu toma, e tu começa nesse ciclo vicioso. Então ele conta no livro todas essas experiências com as primeiras drogas que ele tem, e é muito interessante o que ele traz, que ele, por mais que ele tenha usado várias drogas, ele não é um viciado. Ele nunca foi um viciado de tentar vender as coisas da casa que ele tava para comprar drogas, ou se drogar por semanas a fio. Ele nunca foi disso. Ele, sim, se drogou durante 2, 3 dias algumas vezes, mas ele tinha aquele botão de off para que ele pudesse fazer outras coisas, seja jogar basquete, seja ler livros, seja fazer música. Então ele é bem interessante esse ponto de vista dele, que ele fala que a maioria das pessoas que estavam ao redor dele não tinham, né? Não tinha esse botão de desligar. As pessoas ao redor dele só tinham o botão de on, de drogas todo momento, não conseguiam parar, enquanto ele tinha esse discernimento. Durante a minha leitura,
leitura, eu lembrei bastante, obviamente, do livro do outro Red Hot que também fez a sua autobiografia, o Anthony Kiedis, e fez a biografia intitulada Scar Tissue, foi publicada em 2004, então já faz um tempinho, mas eu sempre lembrava dessa autobiografia também, que é muito boa, e eu sempre comparava as duas, né? Por mais que isso não seja legal, sempre comparava, porque são dois membros de uma banda que eu curto bastante. A forma que eles olham pra vida é um pouco diferente, isso que me chamou mais atenção. Eu pensava que eu iria encontrar o mesmo livro, talvez de uma ótica um pouquinho diferente, de uma história um pouquinho diferente, pelos olhos do Flea, mas não. Eu encontrei visões totalmente diferentes. E até o próprio livro é escrito de maneira diferente. Por quê? O livro do Anthony Kiedis, Scar Tissue, ele é muito mais contado. Ele é uma história que o Anthony Kiedis conta do desenvolvimento dele, eventualmente da criação do Red Hot, de como é que foi aquilo, do sucesso que eles atingiram e tal, até 2004, claro, quando o livro foi lançado. Mas ele é muito mais uma história contada. Já o livro do Flea é muito mais as histórias, claro, mas o sentimento que o Flea tinha perante aquelas coisas que estavam acontecendo. Então ele vivia uma experiência e ele conta no livro como é que foi aquela experiência para ele, o que aquela experiência mudou, a visão dele, conta a própria visão dele ali das coisas acontecendo. Então é muito mais voltado pro autor do que efetivamente para a criação da banda, por exemplo, ou de alguma coisa fora da vida do autor, né? Então esse foi o principal ponto de diferença que eu encontrei, mas tem as semelhanças também, que são as histórias muito doentes do Flea, assim. O Flea, até no final do livro ele fala, eu não sei como é que eu tô vivo. Tem cada história no livro que, pelo amor de Deus, tem uma história. A primeira história que eu vou contar aqui é só pra dar um gosto, assim, de como é que foi a vida desse cara. Ele falou que um dia ele entrou lá numa festa e na festa tinha um cara oferecendo drogas, obviamente. Só que esse cara, ele tava com uma seringa e uma agulha na mão e ele só tava com uma. E ele distribuía essa droga para as pessoas que esticavam o braço, ou seja, eventualmente tinha 4 ou 5 pessoas com o braço esticado para receber a droga, e agora eu não lembro se era heroína ou metanfetamina, eu não entendo muito de drogas e eu não lembro o que tava na agulha, mas definitivamente não era, sei lá, água ou cerveja, sabe? Era uma coisa legal. E ele conta que as pessoas esticavam o braço e o cara colocava ali uma agulha, tirava a agulha do braço de uma pessoa e colocava na outra, sem nem limpar. Ele falou que, aí aqui vai ser meio nojento, mas ele falou que tinha sangue na agulha das outras pessoas e as pessoas colocavam o braço pra fora e recebiam aquela droga. Olha que loucura isso. E ele fala que ele não sabe como não pegou HIV, ele agradece aos santos ali e tal, mas se for pensar, pelo amor de Deus, esticar o braço pra receber uma droga já é uma coisa estranha, de um cara que provavelmente usava aquela agulha pra outras coisas, não só para aquela festa, mas tu vê outras pessoas recebendo a agulhada e tu deixar o teu braço ali para receber também, a pessoa tem que estar num nível de noia, meu Deus, muito grande. Tem outra cena também muito engraçada, que ele e o Anthony Kiedis, eles vão para um resort esquiar lá, claro, sem dinheiro, daí dão um jeitinho deles para chegar lá no resort e alugar os esquis e tal, e na volta eles pedem carona, começam a pedir carona na rodovia e um cara para eles entram no carro e o Flea logo percebe que tem uma chave de fenda no lugar da ignição. Ali no lugar que era pra ter a chave pra ligar o carro, tinha uma chave de fenda. Aí o cara começa a falar, pois é, eu acabei de roubar esse carro porque eu acho que ele tinha brigado com a mulher dele, sei lá, acabei de roubar esse carro, agora eu quero fugir e tal. E eles ficaram no carro. Daí o cara parou depois de um tempo na rodovia, largou o carro e eles começaram a dirigir o carro. O Anthony Kiedis e o Flea começaram a dirigir o carro. Tipo, tá, vamos continuar dirigindo. E só depois de uma meia hora eles notaram, olha, isso vai dar merda, vamos deixar o carro aqui e vamos pegar outra carona. Olha que loucura, os caras entram num carro roubado e continuam e depois dirigem o carro e só depois eles acham que aquilo é uma ideia ruim. Meu Deus do céu. E também, como eu falei, as experiências de drogas dele, e algumas pessoas podem pensar, mas eu não curto muito esse tipo de leitura e tal, mas é realmente muito impactante, assim, como é que ele conta essas experiências e os resultados dessas experiências. Ele, quando começou a usar drogas, ele começou a ir em shows de música e tal. Primeiro ele curtia bastante jazz, não curtia muito rock, punk rock, falava que não era música, inclusive, e tal, mas depois ele começou a curtir mais e ele conta da experiência tanto ouvindo uma banda nova, quanto fazendo aquilo drogado, né, ouvindo aquela banda drogado. Ele conta como aquilo impactava ele e ele não sabe se a banda era boa ou a droga era boa ou as duas coisas eram boas, porque ele ficava num nível de êxtase, assim, de outro mundo. E foi aí que ele decidiu que ele seria músico pra vida inteira. Ele falou, olha, eu quero proporcionar isso para as outras pessoas, não proporcionar droga para outra pessoa, mas proporcionar esse nível de
de epifania que a pessoa possa ter ao ouvir uma música. Então ele começa a se desenvolver nisso. E tem outras histórias também, como é o Los Angeles de 1980, 1970, 80. Ele fala que um dia ele estava lá praticando, ensaiando com os amigos dele na casa dele, e ele percebe uma cabeça ali na janela dele, um baita cabeção, segundo ele, ali na janela dele, alguém espiando, né? E ele vai falar com o cara, o que tá espiando ali? E o cara nada mais, nada menos que era o Slash, que não era o Slash ainda do Guns N' Roses, era um adolescente ainda, mas já tinha aquele estilo meio durão, assim. Então, do nada, aparece o Slash na tua janela querendo te ouvir, porque tava curtindo teu som. É muito a cultura daquela época dos anos 80, dos anos 70, 80, de estar todo mundo ali naquele epicentro ali da música. Então, depois que ele conta todo esse desenvolvimento, daí ele começa a tocar eventualmente numa banda que não era o Red Hot, era uma outra banda. Ele não curte muito o som daquela banda, ele fala que era uma banda que ele curtia bastante na época, mas que não proporcionava a ele aquele sentimento que ele sentia nos shows de outras bandas, né? E ele eventualmente sai dessa banda, e uma coisa que acontece pontual aqui, muito legal, é ele contando como é que foi o surgimento do Red Hot, né? Por mais que ele não conte o desenvolvimento da banda, ele conta do surgimento. Eles moravam numa casa conjunta e tal, e o Anthony Kiedis entra na casa depois de ter assistido um show de hip hop, e foi muito impactante pra ele. Ele entra e fala, eu quero ser um rockstar, eu quero ser o líder de uma banda, eu quero fazer o que eu acabei de ver o cara fazendo no palco. E aí eles começam a conversar ali mesmo, naquele momento, ele, o Anthony Kiedis, o Hillel Slovak, que é o guitarrista original do Red Hot, e o Jack Irons também, que é o baterista original. Eles começam a conversar, e aí vem um cara falando que precisava de uma banda pra abrir o show deles, e eles falam, tá, a gente tem aqui, já tá pronto. Então o Flea cria a batida ali do baixo, da bateria, e eles vão abrir esse show pra essa banda, e, se eu não me engano, quem convidou eles pra fazer a abertura do show, o Gary Allen. Eu não vou lembrar o nome da banda que ele tocava agora. Mas eles tocam essa música Out in LA, nessa abertura desse show, e é ali que o Flea sente que, porra, é com esses caras que eu quero fazer música, é esse tipo de música que eu quero fazer pro resto da vida, e é isso que eu quero entregar pro público, entregar pra todo mundo que ouve a minha música. Eu quero esse sentimento aqui. Então ele traz que foi um clique na vida dele, e claro, o resto é história, desenvolvimento da banda, criação da banda e o sucesso mundial que a banda atingiu. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, por mais que o Flea fale no livro bastante que ele sempre foi apegado à leitura, sempre foi apegado a livros, eu, vendo de fora, eu nunca imaginei que aquele cara louco, baixista do Red Hot, que fica bem louco nas músicas, tocando, dançando pra cima e pra baixo, eu não pensaria que esse mesmo cara poderia escrever um livro tão estruturado, tão profundo, com histórias tão claras, sinceras. Ele se mostra um ser humano muito frágil, né, nesse livro, muito porque ele sempre quis a aprovação de alguém, porque não tinha aquela estrutura familiar depois do divórcio dos pais dele. Então ele sentiu muito isso e sempre buscava aprovação, e começou a buscar essa aprovação na rua, né? Começou a buscar essa aprovação na rua. Então foi muito, muito legal ver essa diferença, assim, que o mesmo cara que pode fazer a abertura daquela música lá que eu curto bastante, o Nobody's Weird Like Me. Vocês estão ouvindo o podcast agora, depois de ouvir o podcast, procurem essa música do Red Hot, Nobody's Weird Like Me. Olha a introdução dessa música, do riff de baixo que ele faz. O mesmo cara que faz esse riff de baixo pode entregar esse livro tão impactante, tão profundo, com muitos insights, muitas ideias, muitas até dicas de como tu viver a tua vida e tal. Então isso foi bem impactante também. Então é isso. Recomendo bastante o livro. Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do Bookcast, e até a próxima.